O Brasil acaba de passar por uma das maiores reformas na legislação sobre crimes sexuais. Hoje, a gente vai destrinchar a Lei 15.280 de 2025, uma mudança que, olha, promete ser bem mais rigorosa e que vai impactar todo o nosso sistema de justiça. Então, vamos mergulhar nos detalhes. Essa lei, publicada em 8 de dezembro de 2025, não é um ajustezinho, não. É uma reforma completa. Ela reescreve partes importantes do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Na prática, a forma como o Brasil lida com esses crimes foi redefinida. Para a gente entender o impacto real dessa lei, vamos focar em 4 pontos principais, tá? Primeiro, esse novo marco legal e o porquê de penas mais rígidas. Depois, as novas e importantíssimas medidas de proteção às vítimas. E, por fim, como é que a lei pretende garantir que tudo isso seja cumprido na prática com execução e fiscalização. Vamos começar pelo que mais chama atenção: o endurecimento das penas, que foi bem significativo. A mensagem do legislador aqui parece bem clara, né? A tolerância para crimes contra a dignidade sexual diminuiu e muito. A resposta do Estado vai ser mais dura. E o que impressiona aqui é a escala desse aumento. Vamos pegar o estupro de vulnerável, que é aquele crime contra menores de 14 anos ou pessoas que não podem consentir, certo? A pena mínima já sobe de 8 para 10 anos. Agora, olha só o caso com resultado de morte. A pena máxima salta de 30 para 40 anos. 40 é uma das maiores sentenças previstas em todo o nosso Código Penal. E o endurecimento não para por aí, não. Outros crimes relacionados também tiveram as penas elevadas de forma drástica. Olha só, a corrupção de menores. A pena máxima pula de 5 para 14 anos. É um recado bem direto de tolerância zero. Só que, como quase sempre acontece com grandes mudanças na lei, começam a surgir debates bem complexos. E aqui temos um que chama atenção, é quase um paradoxo mesmo, que envolve a divulgação de imagens explícitas. Essa comparação ilustra a controvérsia perfeitamente. A nova lei aumentou a pena para a divulgação de material pornográfico de um adulto para até 10 anos. A questão é que a pena para o mesmo crime, quando a vítima é uma criança que está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, é bem menor. Isso cria uma inconsistência jurídica, né? Como a lei pode punir mais severamente a ofensa contra um adulto do que contra uma criança? Mas a lei não é só sobre aumentar penas. O segundo pilar é talvez até mais inovador. A ideia de criar um escudo de proteção imediata para as vítimas, focando na segurança delas desde o primeiro momento. É uma mudança de filosofia bem importante. A grande ferramenta para isso são as chamadas medidas protetivas de urgência. O ponto crucial aqui é o objetivo delas. Não se trata de preservar o processo judicial em si, mas sim de proteger a pessoa, a vítima, de forma emergencial para evitar que a violência continue. E o que são essas medidas, afinal? Bom, a lista é bem abrangente e forte. O juiz pode, por exemplo, proibir o agressor de se aproximar da vítima, pode afastá-lo de casa, suspender o porte de armas e até determinar o uso de tornozeleira eletrônica. O objetivo é bem claro: criar uma barreira física e legal imediata para proteger quem foi vítima. Essas medidas não surgiram do nada, claro. Elas se baseiam num histórico de legislações protetivas muito importantes no Brasil, como a Lei Maria da Penha, para mulheres, e a Lei Henri Borel, para crianças e adolescentes. O que a nova lei faz é expandir essa rede de proteção para todas as vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Mas vamos combinar, de nada adianta ter leis e medidas protetivas se não houver como garantir que elas sejam cumpridas, certo? E isso nos leva ao nosso terceiro ponto fundamental: os novos e rigorosos mecanismos de execução e fiscalização que a lei criou. A grande questão é sempre a mesma. E se o agressor simplesmente ignorar a ordem do juiz? O que acontece quando uma medida protetiva é descumprida? A resposta da lei para essa pergunta é bem direta e forte. Em vez de ser só uma desobediência, o ato de violar uma medida protetiva agora é, por si só, um novo crime. Para isso, foi inserido o artigo 338-A no Código Penal. A descrição é simples e direta. Descumpriu a decisão judicial que determinou a medida protetiva, cometeu um crime. Ponto. E a consequência não é pequena. A pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão. Isso significa que violar uma ordem de proteção agora leva a uma nova ação penal, com uma punição bem séria.
E a fiscalização não se limita a quem está fora da prisão, não. A lei também aperta as regras para os condenados por crimes sexuais que já estão cumprindo pena e querem algum benefício, como a progressão de regime. Agora, para progredir para um regime mais brando ou obter o livramento condicional, o condenado precisa passar por duas novas barreiras. Primeiro, um exame criminológico específico precisa testar que ele provavelmente não vai voltar a cometer crimes sexuais. E segundo, o uso de tornozeleira eletrônica se torna obrigatório para qualquer tipo de saída do presídio. Então, para a gente resumir, os 3 pilares desta lei são: primeiro, penas muito mais altas, buscando um efeito de dissuasão, de desencorajar o crime. Segundo, um sistema robusto de proteção imediata para as vítimas. E terceiro, uma fiscalização rigorosa tanto para quem desobedece às ordens quanto para quem já está cumprindo pena. No fim das contas, o espírito da lei fica muito claro nesta frase. O foco principal é a proteção da pessoa que sofreu a violência. A prioridade é a segurança e a dignidade da vítima antes, durante e depois de todo o processo legal. Sem dúvida nenhuma, a Lei 15.280 representa um avanço significativo na proteção da dignidade sexual. Mas ela também traz desafios, como aquele paradoxo legal que a gente viu, e a necessidade de estruturar o sistema para aplicar todas essas novas regras. A questão que fica no ar é: o nosso sistema de justiça estará preparado para essa nova realidade?